Olá, estudantes! Tudo bom? Paz e bem! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora Matina e na aula de hoje trabalharemos o conteúdo linguagem formal e informal. A linguagem formal e a linguagem informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos, ou seja, são utilizadas em contextos diferentes. Por essa razão, é muito importante saber a diferença entre as duas, para que você possa utilizá-las nas situações certas. Espero que você esteja com seu caderno em mãos para realizar as anotações. Bem, quando falamos com amigos, familiares, utilizamos a linguagem informal, que também é chamada de linguagem coloquial. Assim, ao fazer uso da linguagem informal, você não precisa procurar o uso correto das normas gramaticais. Se preocupar com o uso correto, desculpa. Você poderá fazer uso de um vocabulário bem simples, de forma natural, com expressões populares, pode fazer uso de gírias, palavras inventadas, onomatopeias. Vocês lembram que são onomatopeias? As onomatopeias são aquelas palavras que imitam os sons, né? É muito comum nos discursos dos estudantes. Às vezes acontece uma tempestade, vocês imitam aquele barulho de tempestade na sala, ou às vezes quando o despertador toca e você tenta reproduzir o som daquele despertador. São exemplos de onomatopeia. Os gestos também podem ocorrer abreviações das palavras, né, na linguagem informal. Como que eu posso abreviar? Às vezes você coloca lá se, ou pra, ou um tá. Esse tipo de linguagem normalmente acontece no dia a dia, através das mensagens de celular, rodas de conversa ou redes sociais. Na tela, que a linguagem informal foi representada pela conversa de duas crianças. Perceba a maneira descontraída das personagens. Já a linguagem formal é totalmente o oposto. Também conhecida como linguagem culta. Você deve fazer o uso desse tipo de linguagem quando não existe nenhuma familiaridade entre os interlocutores, ou seja, das pessoas que participam da interação, da conversa, ou em momento que exige respeito. É necessário seguir todas as regras da gramática na linguagem formal e exige uma pronúncia clara e correta das palavras. Na tela, a linguagem formal, aqui representada, nós percebemos o quê? Foi exemplificada por uma reunião de trabalho. Observem. Linguagem formal e a linguagem informal aqui, pela César. A linguagem formal é aplicada em discursos públicos ou políticos, em sala de aula, em conferências, em palestras, em seminários, em reuniões de trabalho, em entrevista de emprego, em provas ou concursos públicos, assim como acontece na apresentação de um telejornal, exemplificado aqui na tela. A linguagem formal sempre está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Para facilitar, observe a imagem aqui exposta na tela. Fica claro por meio da imagem que linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Pela imagem nós percebemos aqui duas crianças conversando tranquilamente, sem preocupação, né, com a formalidade. E quando usamos a linguagem formal? Bem, a linguagem formal é usada quando se escreve para fins profissionais ou acadêmicos. Também precisamos usar a linguagem formal com autoridades religiosas, com oficiais, com superiores hierárquicos, um grande público desconhecido, ou seja, pessoas que não são próximas a você. Você deve utilizar a linguagem formal. E quando utilizamos a linguagem informal? Percebemos que ela é mais comum quando falamos de forma mais impulsiva e casual, como as que acontece quando estamos com nossos amigos e familiares. O tom da linguagem informal é mais pessoal do que com a linguagem formal. Porém, a linguagem informal
não é usada apenas quando falamos. Podemos usar a linguagem informal quando escrevemos, como, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp para membros da família ou para amigos. Algumas publicidades também utilizam desse tipo de linguagem informal para causar efeito e atingir o público-alvo. Aqui na tela, podemos observar alguns exemplos de linguagem informal, como as meninas aqui deitadas. Vocês conseguem perceber? Frente ao computador, que demonstra uma postura bem descontraída, né? Então, ali nós percebemos que a linguagem pode ser uma linguagem informal, né? É uma linguagem informal. Outra observação aqui, o grupo de amigos, né? Fazendo selfies nas conversas, são exemplos de linguagem informal. Vejamos agora exemplos de linguagem formal e informal para uma mesma situação. Acompanhe aqui o exemplo 1 e o exemplo 2 a seguir. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha, preparando uma das receitas da família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. Agora vejamos o exemplo 2. Perceba a mudança na linguagem. Tá? Exemplo número 2. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho, que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família. Boa pra caramba! O bolo de fubá cremoso. Aquela que aprendeu com a senhora Carmela, anos antes da gente se casar. Como podemos observar, estudantes, o exemplo 1 e o exemplo 2 tratam-se da mesma situação. No entanto, o que as diferencia é a linguagem utilizada. Nota-se que o exemplo fez uso de uma linguagem formal, o exemplo número 1 deu o exemplo 1, fez uso de uma linguagem formal, e o exemplo 2 de uma linguagem informal, né? Agora, o que vocês precisam saber, né? Vocês precisam saber que a linguagem informal não está correta, pois a mesma aconteceu dentro do contexto familiar, mas que devemos priorizar a linguagem formal, uma vez que ela amplia o nosso vocabulário, causa boa impressão nas pessoas que ouvem, além de dar certo ar de profissionalismo para quem as fala. Então, vamos priorizar a linguagem formal, mesmo quando estivermos no nosso seio familiar. Agora, faremos uma análise por meio da tabela aqui presente na tela, fazendo uma comparação entre linguagem formal e informal. Bem, o que é linguagem formal? O que é? Desculpa, pessoal. Vamos lá, desculpa. Netinha vermelha. Então, o que é a linguagem formal? Ok? A linguagem, até aqui nós aprendemos que a linguagem formal é aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta. Ela é utilizada em situações profissionais, acadêmicas ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores, ou seja, em situações que exigem mais seriedade. E a linguagem informal? É aquela utilizada em situações mais descontraídas, né? Quando exige mais familiaridade entre os interlocutores. Nela não é necessário o uso da norma culta, sendo comum o uso de gírias e coloquialismo. Agora vamos à questão das características. Quais são as características? Enquanto a linguagem formal faz uso da norma culta, respeitando rigorosamente as normas gramaticais e utilizando um vocabulário extenso, com pronúncias corretas e claras das palavras, a linguagem informal ela caracteriza-se pela despreocupação com o uso das normas gramaticais, fazendo uso do coloquialismo, contendo expressões populares, gírias, palavras inventadas, além de contar com abreviações das palavras, como VC para você, C e tô para estou. E que tipo de linguagem nós encontramos, né?
Na linguagem formal, nós encontramos a linguagem culta. E na linguagem informal, nós encontramos que tipo de linguagem? A coloquial. Agora, e a norma gramatical? Quanto à norma gramatical, a linguagem formal faz uso correto das normas. E a linguagem formal não precisa seguir normas. Ok até aqui? E onde é usado? Eu acredito que até agora vocês já conseguem identificar, né? Onde que nós encontramos? A linguagem formal acontece em situações mais formais, né? Já disse, vou repetir, nos discursos políticos, entrevistas de emprego, palestras, geralmente é utilizada quando falamos com superiores, com autoridades ou com públicos. E a linguagem informal acontece quando? Nas conversas do dia a dia, nas mensagens do celular, chats, geralmente é usada em conversas entre amigos e familiares. Nós precisamos guardar isso. Agora, quanto ao uso mais comum, o uso mais comum da linguagem informal é através da escrita. E o uso mais comum da linguagem informal é através da fala. Nós conseguimos perceber que quando nós vamos escrever, nós temos um cuidado maior, né? Exemplo agora. Vejamos agora um exemplo de linguagem informal. Vamos observar. Você viu o que está acontecendo? E agora o exemplo da linguagem informal. Nossa, você viu o que está acontecendo? Assim, concluímos que a linguagem formal e a linguagem informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. Chegamos ao nosso momento, vamos aprender na prática. Ou seja, vamos exercitar. Vem comigo. Questão número 1. Utilizamos a linguagem informal em qual situação? Linguagem informal. Utilizamos a linguagem informal durante uma entrevista de emprego? Utilizamos a linguagem informal durante uma conversa com os amigos? Utilizamos a linguagem informal, letra C, numa palestra para o público? Letra D. Utilizamos a linguagem informal na sala de aula com a professora? Fácil. É claro que a opção correta é letra B, durante uma conversa com os amigos. Lembra, a linguagem informal ou coloquial é aquela que utilizamos em contextos de informalidade, com familiares, amigos e vizinhos, por exemplo. Questão número 2. Temos aqui uma injeção. Vamos agora fazer o quê? Transforme os discursos apresentados da linguagem informal para a linguagem formal. Letra A. Doeu pra caramba a injeção. Eu acredito. Mas vamos substituir por doeu muito a injeção. A dor não mudou, mas dessa forma o texto ficou mais adequado. Letra B. Fui na casa da Fernanda porque estava rolando uma festa maneira. Ô, saudade de uma festinha. Mas a resposta correta, fui na casa de Fernanda porque estava acontecendo uma festa divertida. Letra C. Tem uma galera muito sem noção. Resposta correta, tem muita gente, né? Muitas pessoas que não compreendem as coisas. E pela ilustração, conseguimos perceber que encontramos muitas pessoas sem noção na cidade, pois possuem instrumento de proteção, que é a máscara facial, mas a utilizam de maneira inadequada. Letra D. O Carlos ficou babando na Marlene. Resposta correta, o Carlos ficou admirando muito a Marlene. E é isso, pessoal. Na aula de hoje, apresentamos as linguagens formais e as linguagens informais. Mas como conseguir ampliar meu vocabulário? Como vou conseguir falar formalmente? A resposta é uma só. É preciso ler. Dedique-se diariamente cerca de 15 minutos para uma boa leitura. Logo, logo, você perceberá a mudança. Você será capaz de soltar a sua imaginação. Por meio da leitura, estimulará a sua criatividade, ampliará o seu vocabulário, facilitará a escrita, simplificará a compreensão das coisas, sem contar que ajuda na vida profissional, melhorando a comunicação com os outros.
Você ampliará o seu conhecimento geral. É como se você ligasse seu senso crítico na tomada. Sabendo disso, vamos ler um livro? E chegamos ao final da nossa aula. Lembrando que esta aula estará disponível no nosso canal do YouTube SMED GV. Então, não perca tempo, se inscreva. Assim você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Cadastre-se também na plataforma smedgv.com/aluno e realize todas as atividades. Você também pode posicionar o seu telefone no QR Code aqui no canto da tela. Siga as nossas redes sociais, acompanhe os horários e não perca nossas aulas. Até mais!